quando você começou a trabalhar com a Deconex, né, montou a Deconex, você trabalhou em algum lugar, trabalhou em uma gráfica, já trabalhava com impressão. Como é que você começou a trabalhar com isso? Eu tive uma história de superação em 2001. Eu não costumo falar sobre isso, mas a minha história começou antes. Começou em 2001, antes da Deconex. Porque por motivo de muito arruaceiro, muito jovem, bebedeira, e eu sofri um acidente de moto, onde a moto não teve culpa nenhuma. E eu perdi o movimento do meu braço. Então, meu braço direito, ele não Você movimenta. não tem o movimento dele. Eu fiz uma cirurgia, recuperei deltoide, consigo puxar o braço para trás, mas me senti uma pessoa inútil aos 21 anos de idade. Caramba, Alexandre. E com muita energia. Primeiro momento, eu queria me aproximar de um flagelo, queria ter uma vida de mendigo. Você ficou depressivo, né? Meu psicológico ficou pesado. Eu era muito alegre, tinha muitos amigos, muitas amigas, enfim. Foi estranho. E eu estava deitado numa cama e recebi uma proposta. Eu já trabalhava com informática. E eu trabalhei com informática desde jovenzinho até essa idade. Eu entendia muito de informática. E aí me ligou um amigo, que até um músico famoso, ele queria montar um estúdio em casa para ele gravar o próprio CD. E naquela cama ali eu fiz um orçamento, botei a melhor placa-mãe, melhor placa de vídeo, placa de som. E ali ele fez uma compra gigante, custou na época mais de 10 mil reais, e eu lucrei 800 reais. Sim. Que era muito maior do que o que eu ganhava. Que idade ali. você tinha? 22 anos. 21 e pouco. Bastante tempo. Só que aí, naquele momento eu falei, eu posso mais, eu preciso sair dessa cama. Então foi assim, foi um start para você se recuperar daquele trauma. Você passou por um acidente grave, que você podia ter morrido, podia ter perdido o braço, né? Isso. O braço, você não tem o movimento dele, mas mesmo com... Aí você começou a se sentir um cara inútil. Não vou conseguir mais fazer nada da minha vida acabou, e entrando em parafuso. Aí aconteceu essa situação que precisavam de você, e você conseguiu atender, e você conseguiu ali ver um dinheirinho. Aí você, eu preciso sair dessa cama. E eu estava encostado pelo INSS. Eu ganhava um pouco menos do que um salário mínimo na época. E aí eu fui no INSS para buscar informação e falar, você não pode abrir empresa e não pode trabalhar. Você vai perder o benefício. Aí eu fui pedir conta do INSS. Me chamaram de louco. Caramba, já. Não sabia disso não, né? Me chamaram de louco. Caramba. Pedi conta e abri a minha primeira empresa. Caramba, então você chegou lá e falou assim, não quero mais o benefício. Tive que pedir conta para poder abrir um CNPJ. Poderia pedir um amigo, abrir CNPJ. Podia abrir em outro nome. Na época era obrigatório ter 2 pessoas. Então ainda tive um amigo que me emprestou o nome dele para eu poder efetivar aí a razão social. Aí você era empresa de quê? Informática. Para vender peça de informática, manutenção, essas coisas. Isso aí. E a partir daí eu fui crescendo, fui criando, a empresa foi crescendo mais, virou uma distribuidora. Tá, mas calma aí, tá muito acelerado. Calma aí. Do nada você virou uma distribuidora. Você tinha um dinheiro guardado para investir nesse primeiro negócio? Porque, tipo assim, as pessoas elas têm medo de passar para o próximo nível, dar esse passo, abrir uma empresa. Tem gente que trabalha na informalidade, que já vende, já tem o seu faturamento e tem medo de ir para o simples. Então, assim, que é o básico, né? Então, assim, como é que foi esse primeiro momento? Porque a gente está falando de uma pessoa empreendedora. Você tem vários negócios, você faz um monte de coisa junto, você não para, né? Isso. Então, assim, como é que foi esse primeiro momento? Você viu que você conseguia abrir uma empresa, você viu que você poderia trabalhar e ter o seu sustento, que o braço ia te dificultar, mas não ia ser um empecilho para você. E isso aqui, pessoal, preste atenção. Na última live que eu fiz, isso é muito legal. Assim, eu fico tocado com essas coisas porque, para mim, as coisas fazem muito sentido. Para mim, tudo é conexão. Por exemplo, eu te fiz alguma pergunta, ensaiamos alguma coisa antes? Não. Você chegou aqui, sentou e a gente começou a conversar. Não foi? Exatamente. Foi dessa maneira. Então, assim, eu acredito em conexões e coisas que vão te levando para um lugar.
E quando a gente tem alguma coisa comum que a nossa coisa em comum aqui, o que a gente tem em comum nessa noite é a galera que está escutando a gente. Não importa quantas pessoas sejam. Pode ser um a ser tocado e beneficiado, já valeu. Valeu a pena. Já valeu a pena. Certamente. Então, assim, eu falei assim, eu comecei a live na semana passada e falei assim, o que te impede de crescer? De ir além, de fazer alguma coisa? Aí vim falando várias coisas. Falta de capital, desânimo por isso, aquilo, vim listando. Aí eu falei o seguinte, todas essas coisas aqui existem, só que elas não podem se tornar um obstáculo para você. O que você vai fazer com isso tudo? É a realidade. A gente não é uma pessoa, né, alienada. Não, as dificuldades existem, mas você vai decidir parar ou você vai decidir caminhar e ir em frente. E essa tua história é muito legal, porque tem muita gente que tem saúde, que não sofreu acidente nenhum, que tem os movimentos dos braços, das pernas, inteligente, mas de repente o cara tem medo. Sim. De dar o passo de abrir uma empresa. Vou falar como é que eu comecei então. Vamos lá. Especial para você que tem medo.